Olá pessoal, tudo bem? Olha, o nosso assunto hoje será estatística, um dos assuntos mais importantes da matemática, certo? Olha, estatística é a parte da matemática que fornece métodos para coleta, organização, análise, interpretação de dados oriundos de estudos ou experimentos realizados em qualquer área de conhecimento. Ou seja, é aquela velha e boa pesquisa, né? Que da pesquisa é gerado o quê? As tabelas, os gráficos, tá certo? E hoje está muito em moda, né? A pandemia e agora vem as eleições, a estatística vai ser muito utilizada, não é isso? Veja só, o processo estatístico ele é formado por 5 passos, certo? Primeiro, formulação de perguntas que vai gerar os dados. O que é isso? Se organiza um questionário, né, pessoal? Sobre o alvo da pesquisa, não é isso? A coleta de dados necessária à pesquisa. Olha. Depois de se organizar um questionário com as perguntas, vai se coletar os dados, vai para a entrevista, a famosa entrevista, vai entrevistar o público-alvo, as pessoas, né? Depois do primeiro e do segundo passo, vai se apurar os dados, né? Coletou os dados, agora vai se apurar os dados. Faz a apuração dos dados, se apura, vai se organizar o quê? As tabelas e os gráficos, para poder observar uma visualização do que foi pesquisado, né? E por isso, pessoal, por último, vai se analisar os resultados, tá certo? Então, esses 5 passagens aí, esses 5 passos são os passos do processo estatístico. Agora, veja só, o que vem a ser população e amostra na estatística, pessoal? Olha, vamos supor que nós tenhamos o quê? Queremos conhecer a opinião dos torcedores sobre a volta dos estados agora nessa pandemia, tá certo? Então, vamos tirar dali o conceito de população e de amostra dessa situação. Olha, veja só, olha, se eu quiser saber a opinião dos torcedores com respeito à volta ou não de público aos estados, todos os torcedores, todos, é chamado de população ou universo estatístico. Mas vocês concordam comigo? Como é que para entrevistar todos os torcedores dá um trabalhão danado, é muito difícil. Aí o que é que a estatística faz? Tira uma parte daquela população, entrevista apenas uma parte. Essa parte que vai nos dar os subsídios necessários para a pesquisa, a gente chama de quê? De amostra. Então, ó, se a gente fosse organizar em conjuntos, olha, população era o todo e a amostra seria uma parte da população, tá certo? Bom, pessoal, vamos falar agora um pouquinho sobre as variáveis estatísticas. Ó, vamos pegar lá aquele nosso suposto exemplo lá dos torcedores, da pesquisa com os torcedores, sobre a volta do público nos estados na pandemia, certo? Olha, nessa pesquisa vão ser entrevistados o quê? Homens, mulheres, a idade dos torcedores, tá entendendo? Então isso são as características da pesquisa, não são as variáveis, certo? As variáveis são as características do entrevistado, né? Da pesquisa, certo? Olha, como eu falei aqui, homem, mulher, idade. Agora veja bem, é fácil da gente identificar. Olha, o sexo dos entrevistados, masculino, feminino, é chamada de variável qualitativa, certo? Que ela expressa uma qualidade. Cor dos olhos é uma qualidade, tá entendendo? E a variável quantitativa já está dizendo, né? Vai expressar quantidade, números. Logo aqui no nosso exemplo, o sexo dos entrevistados é uma variável o quê? Qualitativa, enquanto que a idade, né? São números representados por número, é uma variável o quê? Quantitativa. Então, muito fácil de identificar. Variável qualitativa e quantitativa. Rol. O que vem ser o rol, pessoal, numa pesquisa? Olha, ao se pesquisar, ao se entrevistar, são colhidos o quê? Os dados. Aqueles dados são colhidos de maneira bruta. São chamados de dados brutos. A partir do momento que se organiza aqueles dados, então ele passa a ser chamado de rol. Então o rol, pessoal, são dados o quê? Numéricos organizados
em ordem crescente ou decrescente, podendo ocorrer repetição, né? Se tiver números, quantidades iguais, pode repetir, tá certo? Olha, um exemplozinho rápido aqui que eu preparei para a gente entender melhor. Observe as notas de 20 alunos na disciplina de matemática. Olha. Estão todas desorganizadas. 5, 7, 3, 4, 8, 6. Aí deseja-se... Então, essas notas aqui, elas estão como se fossem dados brutos, tá certo? Colhidos dados brutos. Se eu quiser organizar esses dados num rol, eu vou colocar ele da nota menor até chegar na nota maior aqui, tá certo? Olha, eu vou colocar na ordem crescente, tá certo? Olha, então, olha, aparece o 3, o 4, o 5, é assim, olha. O 3 aparece quantas vezes? Ó? 1, 2, 3 vezes, ele tem 3 vezes por aí. O 4 aparece 2 vezes e assim vai, certo? Então eles estão aqui organizados. Aqui chama-se de rol. São os dados brutos de maneira organizada. Falamos de rol, não é? Agora vamos falar de distribuição de frequência sem intervalos de classe, certo? Por quê? Existem dois tipos de distribuição de frequências. A sem intervalo de classes, que nós usamos quando o número de dados é pequeno. E existe a distribuição de frequência com intervalo de classe, quando o número de dados pesquisados é muito grande, certo? No nosso caso agora, inicialmente, vamos ver uma distribuição de frequência sem intervalos de classe, certo? Olha, a distribuição de frequência, pessoal, nada mais é do que um quadro onde vai estar lá os vários tipos de frequências. Dentre elas, as frequências mais usuais, as mais utilizadas, são as frequências simples ou absolutas, que são marcadas através da letrinha Fi minúsculo, F índice I, as frequências relativas ou percentuais, que são marcadas pelo símbolo FRI, ó, frequências relativas, e as frequências acumuladas, é o F maiúsculo I, tá certo? Ó? Frequência simples, relativa e acumulada. Veja, ó, vamos aqui, ó, usando o exemplo anterior, vamos organizar uma distribuição de frequência. Manda usar, pessoal, aqui, ó, vamos usar o que nós já temos, não é? Para organizar uma distribuição de frequência, certo? Sem intervalo de classe. Veja, pessoal, preste atenção. O que é que nós já temos aqui? Tínhamos os dados brutos e organizamos o rol. Aí, pessoal, esse rol aqui vai ser jogado aqui dentro, tá certo? O que é que nós estamos aqui lidando com o quê? Notas de 20 alunos de uma turma de matemática. Ficou no título aqui, ó, nota dos alunos, certo? Esse xi aqui, que é essa primeira coluna nossa, é a variável em questão. Qual é a variável em questão? As notas, tá certo? Fi é a frequência simples, ó, aqui, ó, acabamos de falar. FRI é a frequência relativa ou percentual. E Fi maiúsculo é a frequência acumulada. Nessa coluna aqui do xi, vamos colocar as notas que apareceram aqui, pessoal. Quais foram as notas que apareceram aqui? Foram essas aqui, ó. Vamos tirar do rol, não se tira dos dados brutos, do rol. Apareceu 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, não é? Então aqui vai aparecer, olha. 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, beleza? Como o próprio nome já diz, frequência absoluta. Frequência quer dizer número de vezes, né? O próprio nome já diz, frequência é o número de vezes, né? Então, qual o número de vezes que o 3 aparece? 1, 2, 3. Então, 3 vezes. Então, a gente vai... O 3 aparece 3 vezes. A nota 4 aparece quantas vezes? 2 vezes. A nota 5 aparece quantas vezes? 1, 2, 3 vezes. A nota 6 aparece 1, 2, 3, 4 vezes. A nota 7, 1, 2, 3, 4, 5 vezes.
A nota 8, 2 vezes. E a nota 9 aparece o quê? Uma vez. Esse símbolozinho aqui, pessoal, na matemática a gente chama de somatória. A soma. Quer dizer, a soma disso aqui tem que estar a quantidade daqui, né? 3 mais 2, 5, mais 3, 8, 12, 17, 19, 20. Aliás, temos o quê? 20 notas, não é isso? 20. Frequência relativa ou percentual. Pessoal, é onde a gente tem que fazer umas continhas. É só aqui, certo? Olha, o que é que você vai fazer para obter cada frequência dessa aqui? Você vai pegar, olha, dividir cada frequência dessa pelo total. Ou seja, você vai dividir a parte pelo todo. Tá certo? Olha, 3 dividido por 20 vezes 100 para transformar ela em percentagem, beleza? Então vamos lá, ó. 3 dividido por 20 vezes 100. Você faz isso aqui, ó. 3 dividido por 20 vezes 100. 3 vezes 100, pessoal. Se você quiser cortar um zero aqui com um zero aqui, dá certo demais, ó. 3 vezes 10, 30, dividido por 2 dá 15. Então aqui tem 15%. Então 3 representa 15% do total. 2 dividido por 20 vezes 100. Ó. 2 dividido por 20 vezes 100. Se você quiser cortar um zero daqui com daqui, 2 vezes 10, 20 por 2 dá 10, não é isso? Então aqui, 10%. Isso quer dizer o quê? Que o 2 representa 10% do total. 3 nós já temos aqui em cima, não vou repetir, olha. 15%. 4. Pessoal, aqui matemática é tranquilo, olha. Se 2 dá 10%, 4 vai dar 20, não é? Não precisa nem fazer conta. 20%. 5 dividido por 20 vezes 100. Vamos ver quanto é que dá? Se você quiser cortar um zero daqui com daqui, 5 vezes 10, 50 por 2 dá quanto? 25%. 25%. 2 já tem aqui em cima. 10%. E 1, olha, se 2 é 10%, 1 vai ser a metade, não é, pessoal? 5%. Lembrando que o todo, a somatória, a soma de tudo, é o todo aqui. Todas as notas, todas representam 100%. Então tem que somar, tem que dar 100, não é? Olha, 15 mais 10, 25, mais 15, 40, 60, 85, 95, 100%. Tranquilo, né? Agora essa última coluna, frequência acumulada. Como o próprio nome já diz, acumula-se. Olha bem como é, é simples. Você vai pegar, pessoal, a primeira frequência absoluta, a primeira frequência simples e repetir ela. Beleza? Repete ela. Aí vai somando com a de baixo, olha. Repetiu 3, ó. 3 mais 2 vai dar 5. 5 mais 3 é 8. 8 mais 4 é 12. 12 mais 5, 17. 17 mais 2, 19 mais 1, 20. Tem que bater aqui, olha. Eu acumulei, saí acumulando, olha. Tá certo? Olha. Beleza? Então tá aí, pessoal. Esse foi nosso primeiro passo sobre estatística, né? Vem mais por aí, beleza? Então espero que vocês tenham gostado da aula. E dê um like lá se gostou. Quem não se inscreveu ainda, não se esqueça. Inscreva-se no meu canal para a gente produzir mais umas aulazinhas para vocês, beleza?